Isto não é um ataque simples. São 5 grandes ataques consecutivos. Cada um tem um efeito e cada um seguinte enfraquece ainda mais o Irã. Isso é o que chamam de Big Five Strikes. Neste ponto, o Irã mal consegue se mover direito. Quase todos os grandes equipamentos militares deles já foram atingidos ou não funcionam mais. E depois de tudo isso, os Estados Unidos ainda encerraram a série com um alvo extremamente importante. Um lugar que poderia abrir um problema ainda maior para o Irã. Esta é a ilha de Karg, uma pequena ilha que fica a apenas cerca de 24 quilômetros da costa do Irã. Não é apenas uma ilha comum, é um dos lugares mais importantes para o petróleo do Irã. No dia 12 de março saiu uma notícia de que os Estados Unidos fizeram um grande ataque aqui. Eles não atingiram as instalações de petróleo, mas atacaram toda a estrutura militar da ilha. Segundo o relatório, mais de 90 alvos foram atingidos. Isso inclui o armazenamento de mísseis, depósitos de minas marítimas, sistemas de defesa aérea, hangares de helicópteros e até a torre de controle do aeroporto. Em outras palavras, eles eliminaram a defesa da ilha. Ela ficou exposta e sem proteção. Naturalmente, o Irã reagiu. Eles ameaçaram destruir as instalações de petróleo e energia na ilha que estão conectadas aos Estados Unidos. Mas se você pensar bem, essa não é uma ameaça tão forte assim. Porque, na verdade, o Irã precisa mais da ilha de Karg do que os Estados Unidos. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. É por aqui que passa a exportação de petróleo deles. Segundo relatos, quase 90% do petróleo bruto do Irã passa por aqui. É desta ilha que o petróleo é exportado, passando pelo Estreito de Hormuz e indo para países compradores como a China e outros países da Ásia. Isso quer dizer que, se algo ocorrer na ilha de Karg, não só o setor militar será afetado, mas também a economia. Quando a ilha está em plena capacidade, ela consegue exportar aproximadamente de 1,3 a 1,6 milhão de barris de petróleo por dia. Isso é importante porque há um porto de águas profundas aqui. Só aqui é possível carregar grandes petroleiros. Os outros portos do Irã não conseguem porque a água é rasa. Agora veja o panorama geral. Eles possuem mais de 10% das reservas de petróleo do mundo e cerca de 15% das reservas de gás. Mas mesmo assim, a economia deles ainda enfrenta dificuldades. Por causa das sanções, o comércio deles com outros países é limitado. Por isso, a principal fonte de sustento deles é o petróleo. Em 2024, eles ganharam cerca de 46 bilhões de dólares com o petróleo. Isso é ainda mais alto do que no ano anterior. Isso significa que é isso que sustenta a economia deles. Agora pense nisso. Se quase 90% do petróleo deles passa pela ilha de Karg e a defesa do local foi removida, o significado é claro. Mais um passo e o próprio petróleo pode ser atingido. E quando isso acontecer, não será apenas uma perda militar, e isso vai atingir diretamente a economia. E lembre-se, mesmo antes da Operação Fúria Épica, a economia do Irã já não era tão forte. Agora eles ficaram ainda mais expostos. Essa é a verdadeira mensagem do ataque. Não se tratou apenas de destruir a defesa, nem apenas de os Estados Unidos demonstrarem força. Eles mostraram que podem controlar a parte mais importante do Irã, sua economia. E quando você controla a economia do inimigo, mesmo que a luta ainda não tenha acabado, já está claro para onde isso vai. O problema do Irã não é só militar, sua economia também está em colapso. Segundo relatos, desde maio de 2018 o valor da sua moeda despencou, quase 95% em relação ao dólar americano. Isso significa que, se antes o dinheiro deles ainda tinha algum valor, agora praticamente não tem mais. Esse também é um dos motivos pelos quais houve protestos do final de dezembro até janeiro, que depois pioraram e resultaram em uma confusão ainda maior. Por isso, se há uma coisa que o Irã não pode perder, é o seu petróleo, especialmente a ilha de Karg. Eles não podem se dar ao luxo de perder isso, mas é aí que entra o problema. Mesmo que as instalações de petróleo ainda não tenham sido atingidas, os Estados Unidos já retiraram sua proteção. Na primeira onda de ataques, só os alvos militares foram atingidos, mas a mensagem era clara. Aquilo foi apenas um aviso. É como se os Estados Unidos estivessem mostrando que ainda podem voltar e que o próximo será ainda pior. Segundo Donald Trump, ele até disse meio que brincando que eles podem atacar de novo a qualquer momento. Mas para o Irã, isso não é brincadeira. Segundo ele,
Até parece que foi uma piada quando disse que podem atacar a qualquer momento. Agora, vamos mudar de assunto. Trump, ao falar sobre o chamado Big Five, mencionou a queda do poder militar e disse que eles ainda podem destruir as forças armadas do Irã, começando pelo topo da liderança. No dia 28 de fevereiro, primeiro dia da operação, foi anunciado que muitos dos principais líderes militares e políticos do Irã foram mortos, incluindo o ex-líder supremo Ali. E não parou por aí. O desaparecimento de outros líderes importantes continuou. Isso teve um grande impacto. Quando os líderes não estão presentes, falta uma ordem clara. Sem ordens, todo o movimento militar fica desorganizado. Quando se trata da força real das Forças Armadas, a situação ficou ainda pior. De acordo com relatórios, até 80% das defesas aéreas do Irã foram destruídas. E cerca de 70% dos lançadores de mísseis já foram destruídos. Isso significa que as duas defesas mais importantes deles praticamente não existem mais. Se você não tem defesa aérea, não tem como se proteger de ataques vindos de cima. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, os Estados Unidos podem entrar e se mover livremente no espaço aéreo do Irã. Por causa disso, até mesmo aeronaves que não são stealth conseguem operar, como os bombardeiros B-1, B-52 e o A-10 Warthog. Isso significa que eles não precisam mais se esconder. Esse é o nível de fraqueza da defesa do Irã. Sim, ainda restam algumas unidades de defesa aérea, mas elas estão dispersas e já não trabalham juntas. E quando essa é a situação, fica fácil eliminá-los um por um. À medida que a defesa diminui, o ataque fica ainda mais forte. É como um efeito dominó. Cada ataque abre mais oportunidades para o próximo. O mesmo acontece com o lançador de mísseis. Como 70% já foi destruído, dá para ver que os ataques de mísseis do Irã estão ficando mais lentos, já não são tão frequentes como antes. Em outras palavras, quanto mais a luta se prolonga, o Irã não está apenas sendo destruído, eles também estão perdendo gradualmente a capacidade de lutar. De acordo com as forças de defesa de Israel, houve uma clara diminuição na intensidade dos ataques de mísseis do Irã. Foi assim que aconteceu. No primeiro dia, chegaram a 90 mísseis. No dia seguinte foram 60. Depois, caiu para cerca de 20 por dia, e agora está ainda mais baixo do que isso. Isso significa que eles não estão apenas ficando mais lentos, eles já ficaram sem capacidade. O motivo é simples: os lançadores de mísseis foram destruídos. Se você não tem lançador, mesmo que tenha mísseis, não tem como usá-los. É aí que o Irã sente o golpe. Antes da guerra, eles tinham um estoque de mais de 2.000 mísseis balísticos de curto alcance. Eles planejavam usá-los todos de uma vez. E aqui entra o chamado enxame de mísseis. O objetivo era lançar o máximo possível ao mesmo tempo para dificultar a defesa do inimigo. Mas agora eles não conseguem mais fazer isso. Não é porque eles não têm mais mísseis, mas porque não tem mais como lançá-los. E não são só os mísseis que são problema. Até os drones praticamente desapareceram também. Segundo Pete Hegseth, os lançamentos de drones do Irã caíram 95% em comparação com o primeiro dia da operação. Ibig sabihin yung isa sa Suas armas mais importantes também praticamente não servem mais para nada. E lembre-se, é nisso que gira a estratégia do Irã. Drones baratos, usados em grande quantidade e repetidamente. Agora isso acabou. Em outras palavras, eles foram atingidos em duas partes mais importantes. A primeira é a capacidade ofensiva, incluindo mísseis e drones. A segunda é a defesa, incluindo os sistemas de defesa aérea. Ambos falharam e não termina aí, porque a terceira parte do Big Five é a Marinha do Irã. No dia 16 de março, de acordo com Brad Cooper, mais de 100 embarcações navais do Irã foram danificadas ou completamente destruídas. Para entender o quão grave isso é, de acordo com o Global Firepower, antes do início da guerra, o Irã tinha aproximadamente 109 meios navais. Se os números estiverem certos, quase toda a marinha foi destruída. E mesmo que os números não sejam exatamente iguais, porque há alguns barcos rápidos que não entram na contagem oficial, a situação ainda é clara. Os navios deles estão desaparecendo um após o outro. Cada navio perdido significa menos ameaça, menos controle e menos capacidade. Isso tem um grande impacto no Estreito de Hormuz. Se você não tem marinha, você não tem controle sobre o mar. E se você não tem controle sobre o mar, você não consegue impedir a passagem dos navios. É isso que está acontecendo agora.
Enquanto isso, o Irã espera usar o mar como uma vantagem. Eles estão perdendo isso aos poucos. No final, não é apenas uma simples derrota em uma área. É uma queda simultânea em terra, no ar e no mar. E quando tudo isso for atingido, você não está apenas perdendo a batalha, você está desaparecendo aos poucos da guerra. A imagem ainda não está completa. Aqui entra a última parte do que chamam de Big Five, o controle do Estreito de Hormuz. Neste ponto, veremos quem realmente tem o controle da batalha. Atualmente, já não se trata mais de simples presença. Não é mais apenas patrulha, agora é realmente controle da situação. De acordo com o The Washington Post, as imagens de satélite mostram claramente a extensão dos danos nas bases navais do Irã. Em Bandar Abbas, um dos maiores portos do Irã, é possível ver navios pegando fogo, navios de guerra destruídos e submarinos afundados. Essa é uma das bases mais importantes deles. Grande parte do plano deles para controlar o Estreito de Hormuz gira em torno desse local. Mas agora eles mesmos perderam o controle. E isso não está acontecendo só dentro do Irã. A operação se expandiu ainda mais. O que aconteceu com Iris Dena é um exemplo claro disso. Ela foi atingida pelos Estados Unidos perto do Sri Lanka. Não foi no Golfo Pérsico e nem dentro do Irã, mas fora, o que mostra o quão amplo é o alcance dos Estados Unidos. O resultado foi que o navio afundou no Oceano Índico e pelo menos 84 tripulantes morreram. E não foi só isso. Outro passo importante foi a destruição de 16 navios minadores do Irã. Esses eram os navios que seriam usados para colocar minas submarinas no Estreito de Hormuz. Se isso fosse feito, a passagem dos navios cargueiros se tornaria perigosa. Você não saberia onde há minas debaixo d'água. Um único erro e o navio pode explodir, mas agora esses navios já não existem mais. Isso significa que um dos planos mais perigosos do Irã foi enfraquecido. Aqui podemos ver o quão rápido uma marinha pode cair quando enfrenta um inimigo mais forte, mais organizado e mais avançado. Do lado dos Estados Unidos, eles têm todas as vantagens. Os navios são mais modernos, as armas mais avançadas e eles têm porta-aviões. Esses porta-aviões não são apenas símbolos de poder. Eles funcionam como bases móveis de ataque. A partir daqui, eles conseguem lançar caças, bombardeiros e outras aeronaves de ataque para qualquer lugar e a qualquer momento. Enquanto isso, o Irã está gradualmente perdendo sua capacidade naval. Entre as perdas estão fragatas, navios porta-drones, submarinos, portos navais, navios minadores, aeronaves de patrulha marítima e pequenos navios de combate. Na verdade, quase nada restou que possa lutar diretamente. O efeito disso é semelhante ao que aconteceu no ar. Se no ar, as aeronaves dos Estados Unidos voam livremente, no mar as suas forças navais se movem sem restrições. Devido ao grande dano, o Irã foi forçado a evitar o combate naval direto. Não porque eles não querem, mas porque sabem que só vão perder ainda mais se enfrentarem de frente. Por isso, só restaram barcos rápidos e embarcações de superfície não tripuladas para eles. Veículos pequenos e velozes, muitas vezes sem tripulação. Eles usam isso para atacar navios mercantes. Mas mesmo fazendo isso, não é suficiente para impedir os Estados Unidos. Enquanto o Irã faz pequenos ataques, os Estados Unidos continuam realizando grandes operações. Aqui entra a próxima parte do Big Five, os ataques aéreos incessantes. Como as defesas aéreas do Irã já estão enfraquecidas, os Estados Unidos conseguem operar com mais liberdade. Até mesmo aeronaves que não são furtivas conseguem entrar. Um exemplo são os bombardeiros B-52. Essa é uma aeronave com mais de 70 anos e não foi feita para se esconder. Mas agora, ela já consegue fazer missões dentro do Irã. Isso significa que a defesa do inimigo está realmente fraca. Agora veja o tamanho do ataque. De acordo com o The Wall Street Journal, mais de 7.000 alvos já foram atingidos pelos Estados Unidos. E segundo Pete Hegseth, se incluir Israel, esse número chega a aproximadamente 15.000 alvos. Desde o dia 28 de fevereiro, a operação já dura 19 dias consecutivos. Isso significa que quase 789 alvos são atingidos por dia, todos os dias, sem descanso. Isso é o verdadeiro significado de uma campanha aérea contínua. Não é apenas um ataque forte, mas ataques repetidos, até que não sobre mais nada. E o mais grave é que os Estados Unidos e Israel ainda conseguem trocar suas aeronaves. Isso significa que mesmo quando trocam de unidades, os ataques não param, e o Irã quase não tem mais como responder.
Neste ponto, não se trata mais só de armas, é uma disputa por controle, controle do espaço aéreo, controle do mar e controle do andamento da batalha. E quanto mais o tempo passa, mais fica claro quem está no comando da situação. Porque quando um país perde a defesa aérea, perde força no mar e perde a capacidade de atacar, ele não está apenas em dificuldade. Aos poucos, ele vai desaparecendo da batalha. É isso que está acontecendo agora no espaço aéreo, continuamente e sem parar. Pense nisso. Um caça vai decolar de um porta-aviões, vai atacar, voltar, reabastecer, recarregar e sair novamente. Isso não acontece só uma vez. Isso se repete várias vezes ao longo do dia. Agora imagine que não é só um caça fazendo isso. Dezenas de caças estão operando ao mesmo tempo. Eles vêm dos porta-aviões dos Estados Unidos de Israel e das bases dos Estados Unidos próximas ao Irã. O resultado é um ataque contínuo, sem descanso e sem parar, e o Irã quase não tem como responder. Isso é o que realmente está acontecendo. O Irã não está apenas sendo atingido, eles estão sendo desmontados pouco a pouco. Um sistema que foi desenvolvido ao longo de mais de 40 anos está sendo desmontado peça por peça, e a principal razão para isso é o poder aéreo dos Estados Unidos. Muitos ataques estão acontecendo todos os dias, e são tantos que não dá mais para contar um por um. Mas há alguns exemplos claros. Um deles é a Ilha Karg, e isso ainda pode ser seguido por ataques ainda mais pesados. Outro exemplo é o uso pelos Estados Unidos do Massive Ordnance Penetrator. É uma bomba que pesa 30.000 libras. Ela é usada para atingir alvos subterrâneos, como o bunker subterrâneo Taligan 2. Isso significa que mesmo se você se esconder debaixo da terra, ainda assim será atingido. A operação ficou ainda mais rápida. O Reino Unido já permitiu que os Estados Unidos usassem suas bases, incluindo a Força Aérea Real Fairford. Antes, os bombardeiros ainda precisavam voar longas distâncias. A viagem era longa, cansativa e demorada. Agora o ponto de lançamento está mais próximo. As ações são mais rápidas, os ataques são mais frequentes, as operações são mais contínuas. Se no início da Operação Fúria Épica eles atacaram as defesas aéreas e os sistemas de mísseis, agora os alvos são mais profundos. Eles já estão atacando as instalações de produção de mísseis, complexos subterrâneos, centros de comando e até mesmo a base industrial do Irã. Não se trata mais apenas de destruir o setor militar. O objetivo agora é garantir que o Irã não consiga mais se recuperar. Mesmo que queiram se reerguer, se fábricas, equipamentos e comando estiverem destruídos, será difícil voltarem. Enquanto os ataques continuam, eles ficam ainda mais para trás. Mas mesmo nessa situação, ainda tem uma carta na manga. Uma última carta na manga. O Estreito de Hormuz. Este é um dos corredores marítimos mais importantes do mundo, especialmente para o petróleo. Quase 1/5 do petróleo do mundo passa por aqui. Isso equivale a aproximadamente 21 milhões de barris por dia. Na parte mais estreita, ele tem apenas 24 milhas de largura. Isso significa que é fácil de monitorar e fácil de controlar, e esse é o plano do Irã. Atualmente ainda há navios passando, mas bem menos do que antes. O fluxo já não é mais normal. Por causa das ameaças e ataques do Irã aos navios, surgiu o medo de passar por aqui. Como resultado, o preço do petróleo subiu e chegou a mais de $100 por barril. Esse é o plano do Irã. Desestabilizar o fluxo do petróleo, aumentar o preço e forçar os Estados Unidos a recuar. Mas isso não está funcionando. Em vez disso, os Estados Unidos ficaram ainda mais agressivos. Eles não estão apenas vigiando. Eles também estão se aproximando do próprio local e continuam atacando. Ao mesmo tempo, estão incentivando seus aliados a ajudar na proteção dos navios mercantes. Em outras palavras, o último trunfo do Irã também está desaparecendo aos poucos. Quando eles perderem o controle do Estreito de Hormuz, também perderão a última maneira de influenciar a luta. E quando você não tem mais nenhuma vantagem, mesmo que ainda não esteja completamente derrotado, fica claro para onde a luta está indo. É aqui que a batalha chega à sua parte mais perigosa. Isso não é mais apenas um simples ataque. Agora é o controle do próprio fluxo do mundo. No dia 17 de março, saiu a notícia de que os Estados Unidos atingiram diretamente os locais de lançamento de mísseis do Irã perto do Estreito de Hormuz. Esse não foi um ataque comum. Eles usaram bombas anti-bunker de 5.000 libras. De acordo com o CENTCOM, os Estados Unidos usaram com sucesso bombas poderosas
para atingir as bases de mísseis fortificadas do Irã na costa próxima ao Estreito de Hormuz. À primeira vista, parece apenas um ataque normal. Mas o motivo é mais profundo. O alvo aqui não são apenas os lançadores de mísseis, mas a capacidade do Irã de lançar mísseis de cruzeiro antinável. Estes são os mísseis capazes de atingir navios no mar, especialmente aqueles que passam pelo Estreito de Hormuz. Isso significa que eles não estão apenas destruindo as forças armadas do Irã, eles também estão protegendo a própria rota do petróleo no mundo todo. Neste ponto, essa é a situação. A liderança está destruída, a movimentação militar está destruída. A economia está ameaçada, e agora até a rota mais importante dos navios está sob controle. Nessa situação, há mais uma coisa que torna a situação do Irã ainda mais difícil. Eles não estão sendo destruídos apenas de fora, mas também começa a haver pressão interna. Quanto mais a luta se prolonga, mais as pessoas sentem seus efeitos. Os preços dos produtos aumentaram, o abastecimento está difícil, e o valor do dinheiro deles está caindo ainda mais. Isso significa que não é só uma questão militar. Isso afeta não só o exército, mas também a vida cotidiana das pessoas. E quando isso acontece, fica mais difícil para um país continuar lutando. Porque mesmo que você ainda tenha armas, se o seu ânimo já está sendo afetado, todo o seu desempenho é comprometido. Ao mesmo tempo, o Irã também está ficando mais cauteloso em cada decisão. Eles não podem mais simplesmente atacar sem pensar. Eles precisam escolher onde vão usar os recursos que ainda têm. Mas é aí que eles ficam ainda mais pressionados. Porque enquanto eles estão sendo cautelosos, as ações dos Estados Unidos estão se intensificando ainda mais. E quanto mais rápido o inimigo, mais eles ficam para trás a cada passo. Nessa situação, a confiança também vai sumindo aos poucos, não só no exército, mas também na liderança. E quando a confiança interna diminui, as decisões ficam mais confusas. Às vezes são lentas, às vezes erradas. E numa batalha em que tudo acontece tão rápido, cada decisão errada tem consequências imediatas. Enquanto isso acontece, a pressão externa continua aumentando. Não é só os Estados Unidos que estão agindo. Há outros países que também apoiam, fornecem informações e ajudam nas operações. Isso significa que o Irã não tem apenas um inimigo, e à medida que o apoio ao outro lado aumenta, eles ficam cada vez mais isolados. Neste ponto, fica mais claro que a luta não é equilibrada. Não é só pela quantidade de armas, mas também pela rapidez, qualidade das informações e adaptação. Enquanto um lado segue com o plano e age continuamente, o outro é forçado apenas a acompanhar. E quando a situação é assim, você já não controla mais a luta. Você só reage ao que está acontecendo. Este é o ponto mais perigoso, porque é aqui que começa a queda total. Não acontece de repente, mas pouco a pouco. Até chegar ao ponto em que, mesmo que você ainda tenha equipamentos restantes, já não consegue usá-los direito. E quando isso acontecer, não importa mais quanto ainda resta. O que importa é se você ainda consegue lutar. Por enquanto, essa é a pergunta que a situação está respondendo aos poucos. E quanto mais o tempo passa, mais claro fica o caminho. Não é só sobre quem está vencendo, mas sobre quem está realmente saindo da luta. Mas não termina aí. Ainda vem o próximo movimento dos Estados Unidos. Eles estão enviando a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais para o Oriente Médio. Ela traz cerca de 2.200 fuzileiros navais, junto com navios de assalto anfíbio e equipamentos para operações terrestres. Eles ainda não chegaram, mas a chegada deles é esperada antes do final de março. Quando eles chegarem, as operações diretas na costa já poderão começar. Isso inclui ataques a portos, locais de lançamento de mísseis e outros alvos militares próximos ao mar. Não se trata apenas de um ataque simples. Também é possível que eles assumam o controle desses locais. Se isso acontecer, os Estados Unidos poderão criar uma área sob seu controle. Aqui, eles podem instalar defesas aéreas, sistemas de vigilância e outras formas de proteção. O resultado é que a capacidade do Irã de atacar a partir do continente vai diminuir ainda mais. E se outros países se juntarem, como a França, o restante do poder do Irã vai diminuir ainda mais. Para falar a verdade, isso é tudo o que eles têm agora, o controle do Estreito de Hormuz. O plano deles era bagunçar o fornecimento de petróleo, aumentar o preço e forçar os Estados Unidos a recuar, mas o que está acontecendo é o contrário. Em vez de recuar, os Estados Unidos estão agindo com ainda mais força. Isso é o que chamam de quinto ataque dos 5 grandes, controle direto do estreito. E se o Irã perder isso também,
Eles não terão mais influência e não terão mais como pressionar. No geral, o padrão está claro. Um golpe seguido de outro até que toda a ofensiva do Irã seja completamente desarticulada. Agora, os Estados Unidos é que controlam o rumo da luta. São eles que decidem quando atacar, onde atingir e com que intensidade. Enquanto isso, o Irã enfraquece a cada dia. E se isso continuar, a situação vai piorar ainda mais. É possível que haja ainda mais ataques no Estreito de Hormuz, que os ataques à ilha de Karg piorem e que o restante da força do Irã desapareça completamente. E lembre-se, tudo isso está acontecendo mesmo sem o uso das armas mais avançadas. Isso significa que, se isso é o que está acontecendo agora, o que vem a seguir pode ser ainda pior.